Quando acontece o fim de um relacionamento, ou acontece a perda de uma pessoa que amamos, é esperado que um estado de desinteresse pela realidade externa, pelo mundo, inclusive um voltar para si mesmo, é um quadro esperado e chamamos isso de luto. Porém, existem situações em que existe não apenas um desinteresse pelo mundo, mas também um desinteresse por si mesmo. E isso nós chamamos de um estado melancólico. Esse vai ser o assunto da nossa aula de hoje, do curso Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung, aula número 5. Olá pessoal, estamos aqui dando continuidade ao nosso curso. Estamos na aula número 5, seguindo no livrinho aqui Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung. E a aula de hoje é uma aula que não está exatamente aqui nesse livro, mas que eu comentei na última, na aula 4, porque eu falava de tipos de investimento libidinal e eu falei de estado de luto e estado amoroso. Eu comentei com vocês que existe um estado que aparentemente é um estado de luto, mas que ele caminha para uma outra estrutura que vai ser caracterizado e chamado por Freud de estado melancólico. Por isso, hoje nós vamos suspender esse livro aqui e vamos pular para esse livro aqui. Vou colocar pertinho para vocês verem. Obras completas de Freud, volume 12, Introdução ao Narcisismo, Ensaios de Metapsicologia e outros textos. São textos de 1914 a 1916. Falei para vocês na última aula que o Introdução ao Narcisismo ele é um texto fundamental para o raciocínio clínico e teórico em psicanálise e que existe um texto meio que complementar a ele, que é Luto e Melancolia, por isso que vai ser o trabalho de hoje. É interessante que a partir de então, de Luto e Melancolia, temos alguns textos que conversam muito, que vai ser, por exemplo, As Pulsões e Seus Destinos, ou Os Instintos e Suas Vicissitudes, depende da tradução que você pegar, e também o id e o ego, ou o isso e o eu. Muito bem, então eu vou seguir um texto que está aqui, então se você tiver essa edição, Luto e Melancolia, página 171. Quem está lá no grupo quem está no grupo do Telegram, vou mandar esse PDF, assim como vou mandar o PDF desses esqueminhas que eu sempre faço para vocês. Cadê? Focou, né? Por quê? Se eu seguir o texto vai ficar muito extenso, eu faço um resumão aqui, eu vou seguir pelo resumão. Mas tudo que eu falo hoje está nesse texto. Então, começando aqui, no resuminho que eu mando para vocês, nós temos Luto e Melancolia, 1917 e 1915. É um texto que ele foi escrito em 15, mas foi publicado em 17. Por isso que, apesar de estar entre 1914 e 16, esse contexto de 17 está aqui, porque ele foi publicado, ele foi escrito por Freud em 1915. Então temos aqui para lembrar, lembra do estado, então temos aqui para retomar a aula passada, para então entender onde encaixa a aula de hoje, estado de luto e estado melancólico. Lembrando que nós falávamos basicamente de várias pulsões e que essas pulsões foram reduzidas a duas, pulsão de autoconservação e pulsão sexual, e Freud vai dizer que a energia da pulsão sexual é chamada libido, e aí então tem todo um raciocínio econômico, pense como se fosse um banco econômico, quanto eu invisto de dinheiro aqui, tiro de dinheiro daqui, põe numa outra conta, retiro. Então basicamente eu vou pensar em duas contas, a conta do eu, ego, e a conta do mundo, do objeto, do outro. Então, ego e objeto, eu ou objeto. Muito bem. Quando você pensa na libido, então, ela pode ou estar investida aqui no próprio eu, ou ela pode estar investida no objeto. Freud vai pensar, então, naquele desenvolvimento autoerotismo, narcisismo, amor de objeto, e que, inicialmente, eu tenho a libido toda concentrada no próprio ego, no próprio eu, que é o narcisismo, e que após a castração, fim do complexo de Édipo, essa libido que é investida no eu, ela vai ser retirada, vai ser investida em objetos externos. Quando isso acontece, eu chamo de estado amoroso. No estado amoroso, o eu fica empobrecido de libido, e então o objeto fica inflacionado de libido. Então, pouco importa como eu estou, o que importa é o meu objeto amado. Se por acaso acontecer desse objeto ser perdido, que eu falei no começo do vídeo, o fim de um relacionamento, a morte de alguém, por exemplo, essa libido, ela fica sem objeto de investimento. Imagine, o dinheiro que você investir no lugar, esse lugar não existe mais, você tem que retirar esse dinheiro. Você retira essa libido e você reinveste no próprio eu ou ego. Então vamos chamar isso de narcisismo secundário. Então eu falei, o primeiro é o narcisismo primário,
esse narcisismo anterior à relação de objeto e depois esse retorno narcisismo secundário. Se não tem segredo, isso não tem dúvida, porque foi o assunto da nossa última aula. Aí chegamos aqui. Quando Freud fala de melancolia, ele está partindo de referência ao luto. Então, por isso, precisamos entender o estado de luto. E diz assim, ó, eu coloquei uma setinha, estado de luto, desinvestimento libidinal do objeto. Então, primeira parte é pensar no estado de luto. É a falta de interesse no outro, no mundo, na realidade externa, por aí vai. E tem na sequência, a associação de luto e melancolia mostra-se justificada pelo quadro geral desses dois estados. Quem fala isso é o Freud no próprio texto. Ele vai trazer alguns elementos desse quadro geral, mas normalmente o que se associa a ele é uma tristeza e o desinteresse. Certo? Então, para esses dois elementos meio que caracterizam esses dois estados. Até na nota de rodapé ele coloca que a palavra luto na palavra original no alemão significa tanto luto quanto tristeza, né? E aí vem uma pergunta: por que em certas pessoas melancolia ao invés de luto? O que ele vai pensar aqui? O luto é um processo, como se fosse um ciclo, que acontece e depois a pessoa retorna desse estado de luto. Lembrando da nossa última aula, existiu a retração da libido para o próprio eu, e depois um outro objeto futuramente vai ser encontrado e esse investimento volta a acontecer. Mas no caso da melancolia, parece que isso não acontece. E aí vem uma pergunta: e seria isso uma predisposição? Virando aqui a nossa página do resumo, tem assim: sobre o luto. Será superado após certo tempo, como eu acabei de dizer para vocês. Perturbá-lo é inapropriado e até mesmo prejudicial. Quem trabalha na clínica, né, quem atende ou quem já passou por um quadro de luto sabe que é um processo extremamente necessário, inclusive saudável, que nós precisamos passar mediante uma experiência de perda. Por isso que ele coloca, o Freud coloca isso. Não devemos nem perturbar, isso é inapropriado e até prejudicial. Na melancolia, ele traz algumas características. Seguinte, abatimento doloroso. Segundo, cessação do interesse pelo mundo externo. Depois, perda da capacidade de amar. Inibição de toda atividade. Até aí, é igualzinho o luto. No luto, como tem esse desinteresse do mundo, do objeto, a libido é reinvestida no eu, a realidade externa fica empobrecida, todas essas características são iguais. Abatimento doloroso, cessação de interesse pelo mundo, perda da capacidade de amar, inibição de toda atividade, porém, vem o detalhe que é diminuição da autoestima. Isso você encontra na melancolia. Que diz assim, ó, que se expressa em recriminação e ofensas à própria pessoa. Inclusive, Freud coloca, pode chegar a uma delirante expectativa de punição. Então veja, eu coloco embaixo, luto exibe os mesmos traços da melancolia, exceto esse traço que é a diminuição da autoestima, essa autorrecriminação, essa autoofensa e, em alguns casos, essa delirante expectativa de punição. Ou seja, quando eu penso no luto, a autoestima não é afetada. Simples assim. Do ponto de vista econômico, o que acontece? Aí o Freud coloca, o luto, o objeto amado não existe mais. Porém, com o tempo, pensando no processo descrito agora há pouco, é normal que com o tempo o respeito à realidade vença, então o processo de investimento nos objetos externos da realidade externa possam ocorrer mais uma vez. Após o trabalho do luto, o eu fica novamente livre e desimpedido. Então veja que é um processo normal, lógico, né, que é esperado nos processos de perda. Aí ele vai trazer o seguinte, comparado. Aí vem na sequência assim, comparando o trabalho do luto e da melancolia. Na melancolia, ela pode ser reação à perda de um objeto amoroso. Só que agora, veja que interessante, que traz assim, que na melancolia, ela pode ser reação à perda de um... Então olha que interessante agora. Na melancolia, ela pode ser reação à perda de um objeto amoroso real, mas também um objeto ideal. É bem legal se você ler esse texto do Freud, porque ele te mostra, porque ele vai construir o texto passo a passo. Então ele faz assim, vamos pensar dessa maneira aqui, beleza? Pensou, pensou. Agora vamos acrescentar esse pensamento aqui. Pensou, pensou, legal. Então é isso, mas olha só, mas tem isso aqui também, mas tem isso aqui também. Então você percebe como o Freud é um cara bem científico na forma que ele escreve.
Ele vai então convidando ao pensamento, chegamos ali a uma certeza, ele mesmo se questiona, e fala, talvez não possamos responder isso agora, aí traz uma outra hipótese. É bem interessante ler o próprio Freud falando disso. E aí vem a primeira máxima, pensando numa diferenciação da melancolia com o luto, que diz assim, na melancolia, ele sabe quem, mas não o que perdeu nesse alguém. Por isso que eu coloquei agora há pouco, que na melancolia a perda pode ser tanto real quanto ideal. No luto fica mais claro que o objeto real, tanto é que existe a consciência do objeto que foi perdido. Na melancolia, você até sabe o objeto que perdeu, mas não sabe o que perdeu nesse objeto. Então por isso é da ordem de um ideal. E aí então Freud coloca perda de objeto subtraída à consciência. Ou seja, no luto eu não tenho nada de inconsciente, a perda é consciente, na melancolia existe uma dimensão inconsciente. É isso que complica tanto esse quadro. A segunda máxima para pensar na diferenciação de luto e melancolia desse texto é que o Freud diz o seguinte, que existe um enorme empobrecimento do eu. Então volta ao raciocínio. No estado de luto tem uma retração da libido do objeto para o eu mais uma vez. Teria então um inflacionamento desse eu. Lembrando da última aula que eu comentei que Freud passou a pensar nesse modelo a partir da megalomania da esquizofrenia. Ou seja, existe uma superinflação do eu. Só que nesse caso tem tanto desinteresse no objeto e mesmo essa libido que voltaria para o eu e em tese inflacionaria esse eu, também existe um empobrecimento do eu. Aí Freud vai trazer duas características, por exemplo, o sentimento de culpa e um delírio de pequenez. Se você pensar no modelo da aula passada, o delírio é de grandeza. Aí o Freud é muito claro quando diz assim, na prática clínica, não adianta contradizer o paciente que faz essas acusações ao próprio eu. Olha só, na página 176, como é que ele coloca. O doente nos descreve seu eu como indigno, incapaz e desprezível. Recrimina e insulta a si mesmo, espera rejeição e castigo. Degrada-se diante dos outros, tem pena de seus familiares por serem ligados a alguém tão indigno, não julga que lhe sucedeu uma mudança e estende sua autocrítica ao passado. Afirma que jamais foi melhor, sempre foi assim. Então você até tenta encontrar, mas antes disso, não, sempre foi assim. O quadro desse delírio de pequenez é completado com insônia, recusa de alimentação e uma psicologicamente notável superação do instinto que faz todo vivente se apegar à vida. Então, desprendimento da própria vida. Aquelas coisas assim, não, veja só quanto você é especial, você é muito amado. Eu fico imaginando nessas horas, uma pessoa nessa situação, sei lá, diante de um motivador, né? O motivador tentando mostrar o lado bom da coisa, aí uma expressão que eu sempre uso é apagar fogo com gasolina. Que quanto mais ele fizer isso, mais vai ter a recriminação do paciente com relação a ele mesmo. E aí o Freud vai dizer, uma outra forma de pensar a situação, ele diz assim, existe um trabalho tão intenso dentro do eu que o consome. E por isso ele está tão ocupado lidando com esse trabalho que ele fica indisponível para amar. A incapacidade de amar, lembrando, incapacidade de amar, incapacidade de investir em novos objetos de amor. Agora chega um outro ponto muito interessante para pensar a diferenciação do luto e da melancolia, quando ele diz assim, o remorso e a recriminação não acontecem de maneira normal. Porque normalmente, gente, as pessoas que têm um certo remorso, se recriminam, se sentem culpados, elas têm uma postura de vergonha com relação aos outros. Então ela fala aquilo, mas até com um tom meio, baixando a cabeça, com dificuldade de dizer. E o Freud vai dizer que nesse tipo de quadro carece de vergonha diante do outro. Isso está na página 177 para você conferir lá depois. E é interessante quando você pensa nisso, existe uma carência de vergonha diante do outro. Vamos pensar que a vergonha ela se inicia quando eu se estrutura. Então normalmente quando você pega aquelas fases normalmente quando você pega as fases, fase oral, fase anal, fase fálica, por aí vai, eu comento sempre que é na fase anal que a vergonha aparece. Se você for pensar na fase oral, a criança simplesmente ela mama, ponto final, onde for, onde basta, onde der, onde ela quiser. E na fase anal existe já a preocupação com a estima do outro, o lugar de fazer as suas necessidades, por exemplo. Até trouxe numa das aulas, acho que
terceira, que a criança fica escondida atrás da cortininha. Você só vê os pezinhos dela aqui embaixo, atrás da cortina aparecendo, tá lá fazendo cocô e sai toda envergonhada. Então, quando o eu se estabelece, se forma efetivamente, a vergonha aparece. Então, quando Freud traz isso, que na melancolia, esse remorso e recriminação não acontece de maneira normal porque carece de vergonha, eu posso pensar que isso acontece porque a função do eu não está rolando. Isso acontece porque o eu não está ali, o ego não está ali. Então eu posso pensar, será que o ego desapareceu nessa hora? Ou, como eu falei agora há pouco, ele está tão ocupado com o trabalho interno que ele está indisponível para aparecer nesse sentido de sentir vergonha e se preocupar com a estima do outro. E Freud vai mais além, diz assim, além de tudo, além de não sentir vergonha, temos até um sentimento de satisfação. Parece que a pessoa se recrimina, a pessoa sente esse remorso, a pessoa ataca a si mesma, mas com prazer com isso. E aí vem a pergunta, será isso o masoquismo? Nessa hora eu indico para vocês a leitura de um texto do Freud, a leitura do texto do Freud chamado O Problema Econômico do Masoquismo. Um texto muito importante, que da mesma forma que ele vai dizer de um tal de narcisismo primário que nós falamos na última aula, ele vai dizer de um tal masoquismo primário. Algo meio que estrutural na nossa personalidade. Procure lá depois, no próprio Freud. E aí o que é interessante, ele traz isso dessa hipótese que eu chamei aqui de masoquismo, e não está afirmando ainda isso, mas ele diz algo assim, ó, que precisamos pensar como se existisse uma instância crítica que faz esse ataque ao próprio eu e sente satisfação com isso, e a gente precisa pensar isso como algo diferente do resto do eu, ou seja, uma parte do ego, diferente do próprio ego, e que é responsável por essa recriminação, por essa culpa, por esse remorso, só que a pessoa sente um prazer nisso, tem uma satisfação, ou melhor, essa instância tem uma satisfação com isso. É muito interessante porque a gente está falando de 1915/17 e isso é justamente algumas das características do que você vai encontrar em 1923 quando Freud fala de superego. Então é muito interessante que ele já começa a sentir a necessidade clínica e teórica de pensar na instância superego, mas ainda não chegou nisso. Eu gosto muito de pegar a obra do Freud, quando você vai lendo assim cronologicamente, você percebe que o Freud ele cria conceitos à medida que dificuldades teóricas e clínicas vão aparecendo, que é o movimento científico. Aí o Freud traz assim, aí eu volto pro livro só para pegar exatamente como está. Na 179 o Freud fala assim, de maneira que temos a chave do quadro clínico. Então muito bem, qual que é a chave do quadro clínico da melancolia? Ao perceber que as recriminações a si mesmo como recriminações a um objeto amoroso que deste se voltaram para o próprio eu. Então, as recriminações que seriam feitas a um objeto amoroso deixam de ser feito objeto amoroso e são feitas, se voltam ao próprio eu. A imagem que eu penso é, pego uma arma, eu miro no outro e na hora de dar o tiro eu viro a arma para mim mesmo e atiro em mim mesmo. Você já deve pensar nessa hora um fenômeno assustador que pode acontecer na clínica, mas eu já chego nele, espera um pouquinho. Aí o Freud vai dizer então por que disso? Ele fala, a libido livre não foi deslocada para outro objeto, e sim recuada para o eu. Mas lá, no eu, serviu para estabelecer uma identificação do eu. Então, e aí como é que ele vai explicar esse movimento de, ao invés de atacar o objeto, atacar o próprio eu? Ele fala o seguinte, a libido livre não foi deslocada para outro objeto, e sim recuada para o eu. Mas lá, a libido serviu para estabelecer uma identificação do eu com o objeto amado. Assim, aí vem a terceira máxima, né, a terceira grande frase desse livro, que é assim, a sombra do objeto caiu sobre o eu. Entendem? Então vejam, a libido não foi deslocada para outro objeto, ela recua para o eu e ali acontece uma identificação do eu com o objeto abandonado, objeto perdido. E aí o Freud vai dizer, assim, a sombra do objeto perdido caiu sobre o eu. E aí, completando essa frase, a perda do objeto se transformou numa perda do eu. Então, enquanto no estado de luto houve uma perda do objeto, na melancolia aconteceu uma identificação do eu com o objeto foi perdido e automaticamente o eu também foi perdido.
Aí vem uma pergunta de Freud, né, inevitável, que vai ser assim: então será que para que isso aconteça, que lembre que ele abriu o texto perguntando qual é a pré-condição para a melancolia? Existe uma pré-condição? E aí tem uma hipótese, que é a seguinte: talvez a escolha de objeto, lembrando da outra aula, a escolha de objeto pode ser tanto anaclítica, como aquele que cuidou de nós, nos nossos cuidadores, e narcísica, que é tomar a si mesmo como objeto, né? Tomar a própria imagem de si, replicada num tomar a si mesmo como modelo de escolha de objeto. Então nessa hora eu tenho escolha anaclítica e escolha narcísica. Então será que a condição para esse estado melancólico, que existe uma identificação do eu com o objeto que é perdido, será que então é decorrente de uma escolha de objeto narcísica? O Freud coloca isso, mas coloca: carecemos de confirmação disso na prática. Então ele deixa em suspenso, mas parece que a coisa caminha por aí. E agora ele traz uma novidade bem interessante, que isso para a clínica é fundamental, não só a clínica da melancolia, mas clínica em geral, principalmente neurose obsessiva, quando ele diz assim: a perda do objeto amoroso é uma excelente ocasião para que a ambivalência das relações amorosas sobressaia e venha à luz. Ambivalência, amor e ódio com relação ao mesmo objeto. E aí ele põe assim: muito mais fácil de observar a neurose obsessiva quando, por exemplo, acontecem depressões pós a morte de alguém. Um fenômeno muito comum, que a pessoa perde alguém. Ah, mas isso não é estado de luto? Sim, estado de luto, quando você perde alguém, você tem um certo desinteresse, mas na neurose obsessiva é muito comum perder alguém e sentir uma imensa culpa por isso. Tanto é, eu acho que mesmo não só na neurose obsessiva, existe um fenômeno interessante que é sempre assim: sempre que você perde alguém ou perde algo, vem aquela sensação de eu poderia ter feito mais coisas, eu poderia ter vivido mais coisas. Vem o epitáfio, né? Devia ter amado mais, devia ter blá blá blá. Devia, né? Bem neurótico obsessivo, devendo. Por fim, Freud vai colocar que na melancolia não se limita à perda numa morte. Voltando para aquela ideia do começo, não necessariamente é um objeto real, mas sim também sua dimensão ideal. E aí voltamos para perdeu, mas não sabe o que perdeu nisso que perdeu. E tanto é, agora que eu falei de neurose obsessiva, que o Freud faz uma aproximação. Que ele vai dizer assim: é muito comum, então, na neurose obsessiva, uma certa autopunição, né? Eu sou, sei lá, sou indigno do meu pai, que fez tanto pela família, agora morreu, ou da minha mãe, ou de não sei quem. Aí ele coloca esses rodeios de autopunição, que você também encontra na melancolia, ele coloca, ó: adoecem para não mostrar aos objetos sua hostilidade. Então pense na ambivalência, é muito comum isso acontecer. Perde uma pessoa que você nutria tanto sentimentos positivos quanto negativos, ou seja, amava e odiava, mas na hora da morte parece então que tenta manter uma certa idealização, lembrar só da questão do amor. A dimensão do ódio com relação a essa pessoa, as coisas odiosas que a pessoa fez com você na vida toda. Isso tudo então, ao invés de simplesmente reconhecer isso também, existe uma identificação com isso que é hostil, que é o ruim dessa pessoa, e ao invés de atacar a pessoa, o que a pessoa faz, o que o paciente faz? Ele ataca a si mesmo. Aí vai dizer assim: meu pai ou minha mãe que morreram tão perfeitos, incríveis, e eu sou um lixo, eu sou um grosseiro, eu sou um merda, Claramente, pegou o que aconteceu. Você tem lá mãe, pai, objetos de amor, que tem essa dimensão ambivalente, amor e ódio, mas na hora da morte, na hora do luto, o que acontece? Mas na hora da morte, da perda do objeto, faz essa quebra do objeto, mantém o objeto ali idealizado, e então aquela parte que é o elemento que é odiado do objeto, o elemento que é mal do objeto, existe uma identificação do eu com essa porção. Então agora o mal está aqui e vem essas autorrecriminações contra si mesmo, contra o próprio eu, mas que na verdade deveriam ser endereçadas para a pessoa que morreu. Volto a dizer mais uma vez: pega uma arma e fala assim, sei lá, mãe, pai, amor, amora da minha vida, eu te amo, mas você fez coisas péssimas comigo. Mas as coisas péssimas comigo, eu preciso tirar a arma dali, eu coloco as coisas péssimas, na verdade, são minhas, e eu atiro contra mim mesmo. E vem então esse estado de um masoquismo moral que você encontra na neurose obsessiva, no masoquismo propriamente dito, né, que a pessoa entra nesses delírios de pequenez.
E o Freud até enfatiza, ó, normalmente é uma pessoa próxima no círculo imediato desse que perdeu. Aí ele põe aqui, ó, assim na melancolia, o investimento amoroso experimentou 2 destinos, regrediu a uma identificação e volta ao estágio de sadismo. Então, é um sadismo voltado contra o próprio eu. Quem está do lado de fora enxerga como um masoquismo. Mas você entrar na lógica que o Freud traz, é um sadismo contra o próprio eu, que na verdade seria um sadismo contra a pessoa. E aí o Freud vai dizer, no extremo disso, e é um ponto polêmico, mas bem interessante, que ele vai dizer que o suicídio pode aparecer. O suicídio, então, nessa perspectiva, todo suicídio é por esse motivo? Não. Mas o Freud traz dessa maneira. O suicídio acontece o quê? Um impulso homicida contra o outro volta-se contra si mesmo. Então, eu mato a mim mesmo como forma de matar aquilo que eu odeio no outro, mas que não posso reconhecer. Bom, gente, temos assim mais conteúdo dentro desse texto, daria para desenvolver muito mais, só que sairíamos da proposta do foco. Fica a indicação aqui, leiam esse texto, Luta e Melancolia, leiam depois O Problema Econômico do Masoquismo e, por fim, leiam O Id e o Ego, e você vai ter um material riquíssimo para pensar clínica, sentimento de culpa, masoquismo moral, suicídios, coisas do tipo, tá bom? Então é isso, bons estudos e até a nossa próxima aula.